Oi, pessoal. Boa tarde. Queria saber que todo mundo estão conseguindo me ouvir bem, estão conseguindo ver a tela muito bem. Podem dar um alô no chat para a gente ver se quem que está aqui, todo mundo que está aqui, por favor, dá um ok. Beleza. Então hoje a gente vai fazer, né, o nosso primeiro webinar de uma série de webinars que a gente está planejando em fazer com mais focado em casos aqui no Brasil, né? No Brasil a gente vê muitos casos, estudos de casos externos, mas no Brasil nós temos poucas informações. Então, como essa iniciativa de a gente tentar divulgar mais esses casos, a gente vai começar hoje essa série de webinars. Meu nome é Caio Boa Morte, eu sou geógrafo de formação. Já vai aparecer um pouco sobre mim ali. Trabalho na Intelbras e onde que entra a Intelbras nessa jogada? A Intelbras é a distribuidora master da linha de Já Enterprise aqui no Brasil. Então, nós estamos responsáveis pela distribuição e também pela divulgação de conhecimento. Então, já tenho 8 anos de experiência com mapeamento com drones e hoje, no webinar de hoje, a gente está fazendo ele em parceria com a Drone Visual, de um trabalho muito interessante realizado em Minas Gerais. Antes de passar o próximo slide, queria deixar claro aqui que no final da apresentação a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Então, caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem estar fazendo no chat, que eu vou estar, dependendo da complexidade, eu posso estar respondendo durante o webinar, e alguns mais interessantes a gente deixa para o final, que a gente vai ter uma sessão só para isso. Falando em drone visual, eu queria chamar o Jonas, né, um dos maiores responsáveis por ter feito isso. Pode abrir a câmera, Jonas, que eu acho que você aparece. Vamos ver aqui se eu vim. Aí, Beleza, isso, aí, beleza. boa. Obrigado, Então, Caio. Jonas aí, o principal responsável por ter feito isso acontecer. E aí eu queria deixar agora com ele para ele apresentar o resto do pessoal. E eu vou ficar aqui no chat acompanhando as perguntas de vocês. Perfeito. Muito obrigado, Caio, pela apresentação. Muito obrigado também, então, Braz, o pessoal da DJI aqui por disponibilizar e contar aqui com a Drone Visual para estar realizando e demonstrando aqui esse case de sucesso bem interessante do uso de drones na topografia. Vou fazer uma apresentação rápida aqui sobre mim. Deixa eu só passar aqui o slide, né? Hoje quem vai estar aqui apresentando serei eu, né? O Ronivon, a Thelma, aqui também, e o Alexandre. Né? Eu, Jonas, estou aqui como instrutor da Drone Visual há mais ou menos 11 anos, tenho 11 anos de experiência e trabalho com toda a linha da DJI aqui, né? Tanto a linha Enterprise, como a linha Agricultura, como a linha Consumer, e enfim. Né? E tenho bastante experiência aqui com geoprocessamento de imagem, toda a parte aí de soluções envolvendo a parte de drones. Tá? Vou deixar aqui cada um se apresentar aqui brevemente. Desculpa que a Thelma acabou ficando com o nome duplicado aqui, desculpa isso, Thelma. Vou passar aqui a palavra agora para o Ronivon. Ronivon, se você puder abrir aqui a sua câmera e compartilhar aqui um pouquinho sobre você, tá? Vou deixar aqui você se apresentar. Vai ser eu, Ronivon, Thelma e Alexandre que estaremos falando aqui. E aí, Ronivon, se pudesse apresentar, por favor. Vou fechar minha câmera rapidinho. Boa tarde, meu nome é Ronivon, eu sou formado em administração de empresa, com pós-graduação em gestão de segurança privada. Já atuo aí há mais de 20 anos na área de segurança empresarial, 13 anos desses dedicados aí à mineração, né, e hoje eu estou como coordenador de segurança empresarial na Landing Mine, uma mineradora localizada aqui no norte de Goiás, e atualmente estou como diretor nacional aí do Comitê de Segurança na Mineração pela ABSEG, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Segurança, e a gente vai estar falando um pouquinho aí do case aí que a gente desenvolveu aqui na Lândia. Thelma. Perfeito, obrigado, Ronivon. Thelma? Olá, pessoal, boa tarde. Como já me apresentaram, eu sou a Thelma, sou analista de segurança empresarial, já estou atuando aí há praticamente 7 anos
né? E desde que eu iniciei, nós já iniciamos aí com a tecnologia, com drones, né? Que tem sido aí um grande desafio para nós inserir essa tecnologia que nos ajuda muito, não só na nossa área de segurança empresarial, mas em todas as áreas da empresa. Daqui a pouco vou falar um pouquinho mais sobre todo esse trabalho que a gente realiza aqui, tá? E muito bom estar aqui com vocês. Alexandre, você. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os participantes, principalmente a DJI Internacional, a parceria com a Intelbras e os parceiros que estão aqui presentes da Lund. Gostaria de me apresentar, meu nome é Alexandre, trabalhei como executivo, acumulando 23 anos com ampla experiência no desenvolvimento de tecnologias em uma multinacional e atuo há 13 anos como CEO da Drone Visual, uma das principais empresas de tecnologia de drones no Brasil. Aqui na Drone Visual, eu lidero projetos para grandes corporações que buscam implementar frotas de drones e softwares de última geração para captura, processamento e análise avançada de dados, tá? Atendendo empresas no setor de inspeção, mineração, agronegócio e segurança. A visão da empresa é fomentar tecnologia que impulsiona a automação da coleta de informações, o controle inteligente e o tratamento eficiente de dados, gerando aumento de produtividade, redução de custos e mitigação de riscos, sempre com foco em elevar a eficiência operacional. Vou falar um pouquinho sobre a drone visual e depois a gente vai entrar mais com o pessoal da Lund, mais junto à área técnica. E aqui nesse slide, a gente se orgulha bastante de, na nossa trajetória, a Drone Visual se orgulha de ter conquistado grandes clientes e parceiros em diversas áreas de atuação, através do nosso profundo conhecimento na tecnologia de drones, tá? Então, a gente tem clientes aqui na área de energia, na área de segurança, na área de mineração, no agronegócio. Então, a gente tem uma carteira de grandes empresas e grandes negócios que hoje utilizam, de alguma forma, a tecnologia, o treinamento, o software da drone visual. A Drone Visual ela foi fundada em 2013. Tá? A gente oferece aqui uma consultoria específica para grandes empresas, para entender o negócio dessas empresas e poder prover a melhor solução em equipamentos, treinamentos, softwares, seguros e manutenção. Tá? A gente possui 2 módulos de consultoria, uma para entender a necessidade do cliente e propor a melhor solução, e outra para acompanhar a pós-produção dos colaboradores capacitados em um tempo viável aí para a adaptação dessa tecnologia em campo. Tá bom? A Drone Visual hoje é fornecedora oficial da marca DJI no Brasil, nas 4 linhas e nas 4 vertentes da DJI, tá? Tanto na linha Consumer, na linha Enterprise, que é mais o nosso foco desse webinar, na parte de agricultura e na parte de delivery. Em nossa história, aí, a gente já capacitou mais de 500 empresas e mais de 10 mil profissionais foram capacitados. E a Drone Visual é especializada em capacitação para empresas. Uma das nossas vertentes aqui é as especializações, as capacitações de empresas, né? Então, a gente possui aqui internamente, para atender essa necessidade, os cursos de operação, que vai do básico ao profissional, os cursos específicos de operações de equipamentos da linha Enterprise, como Matrice 30, Matrice 350, equipamentos com câmeras LiDARs e payloads bastante avançados. A gente tem todo o treinamento para a área de topografia, mapeamento aéreo, processamento de informação em diversos tipos de software. A gente também tem cursos específicos para a área de inspeção de infraestruturas,
com análise de inspeções 3D, inspeção termal, linha de energia, parque solar e etc. A gente também tem os treinamentos voltados todos para a parte de agricultura e para a parte de segurança e automação e implementação de inteligência artificial. Para acompanhar toda essa evolução de tecnologia dos equipamentos, dos treinamentos, a gente também possui softwares específicos para atender as mais diversas situações. Tá? Então, a gente tem softwares específicos para atender a área de topografia, área de agricultura, área de inspeção, área de modelagem 3D, softwares para entrega e softwares para segurança, tendo um leque de softwares específico para cada tipo de área aí requerida. Jonas, você pode tocar o índice, por favor? Sim, por favor. Muito obrigado, Alexandre. Eu vou, pessoal. Opa, deixa eu abrir minha câmera aqui. Muito obrigado, Alexandre, pela introdução. Pessoal, agora eu vou comentar aqui brevemente sobre o que a gente vai estar falando aqui um pouquinho melhor. Pessoal, a gente já comentou um pouquinho antes, né, do que vai ser a apresentação aqui, do que a gente vai estar comentando, mas basicamente aqui a gente vai falar sobre a implementação de um case de sucesso, né, de drones com uso na mineração, implementados aqui na Lundin Mining Brasil. Então a gente vai estar falando aí sobre o uso dos drones na mineração, os desafios encontrados pela Lundin Mining, né, antes da implementação ali da tecnologia, e o porquê que foi implementada a tecnologia, a escolha da tecnologia, e a gente vai entrar nos cases mais técnicos, onde a gente vai falar da capacitação da equipe, o processamento dos dados, a utilização dos softwares da DJI, como o DJI Terra e o Modify, DJI Modify, a integração com todos os dados gerados com os softwares que a própria Lundin Mining utiliza atualmente, e com toda essa implementação, a gente vai falar dos benefícios da solução, o ganho de tempo, os principais dados gerados e, por fim, a central de drones que foi criada e está sendo desenvolvido lá na Lundin Mining Brasil. Após toda essa análise, essa passagem de conhecimento aqui, a gente vai falar sobre os próximos passos da Lundin Mining, com o DJI Dock, com o Flight Hub 2, com Matriz 400 RTK e o sensor LiDAR L3, algo que a gente já está vendo aí como próximos passos para melhorar ainda mais a implementação dos drones aqui na Lundin Mining Brasil, tá? Então a gente vai comentar sobre tudo isso daqui nessa nossa apresentação. Para dar início aqui, como a gente quer começar falando sobre a Lundin Mining e falar melhor sobre a Lundin Mining, eu acho que a melhor pessoa para estar falando sobre a Lundin Mining, nada melhor do que a própria Lundin Mining, do que o próprio pessoal da Lundin Mining que teve ali os seus benefícios e as suas dificuldades no desenvolvimento, na necessidade da solução e depois da implementação e viu o benefício da solução. Então, para começar aqui falando sobre os drones da mineração e sobre a Lundin Mining, chamo aqui o Ronivon. Por favor, Ronivon, se você puder abrir a sua câmera. Muito obrigado, Ronivon, com a palavra. Bom, novamente é um prazer, né, participar desse webinar, para a gente falar um pouco aí sobre o uso de drones na mineração, e compartilhar um pouco aí da nossa experiência aqui na Lundin com a utilização de drones e também com a implementação aí da central de drones. Vou falar um pouquinho sobre a Lundin, né, a Lundin Mining Brasil. A nossa unidade está localizada no norte de Goiás. Hoje é uma das maiores mineradoras de cobre e ouro do Brasil. A gente produz um concentrado de cobre e ouro, né, e a gente trabalha numa área muito extensa. Hoje, todo o nosso perímetro está em torno aí de 10.500 hectares de área, né? Eu costumo chamar aqui como são setores, né? O principal é onde que está localizada a mina e a área da barragem, então aproximadamente 4.500 hectares de área, né? E dentro dessa área aí nós temos aqui 4 cavas, que é a cava central, a cava norte, a cava sul e a cava SW, são 4 minas, né, a céu aberto, além da área de barragem que a gente também atua. Então, isso tem um grande volume de área, né, para a gente atuar. Falando da minha parte, por exemplo, de segurança empresarial,
Então, isso exige muito da equipe para monitoramento, acompanhar, monitorar essa área. E também a gente, voltando aí para a questão na área do pessoal de operações, também existe muita necessidade de medições diárias, de vistorias diárias em campo, né, vistorias semanais e mensais. Isso tudo era feito de forma manual, né, presencial, e demandava aí muitas pessoas, muitas horas em campo para a gente poder realizar o que tinha que ser feito. Então, a Thelma depois vai falar um pouquinho sobre a implementação da central de drone, mas a gente via a necessidade, né, de criar, e a segurança patrimonial aqui foi a pioneira na utilização de drones, né, e depois que a gente começa a usar o drone, é um caminho sem volta. A gente vê os benefícios, os ganhos que isso pode nos proporcionar, né? Então, a gente acaba buscando mais e procurando entender mais sobre tudo que esse equipamento pode nos proporcionar. Então, a gente, como desafios aí, a gente tinha, né, os processos que eram terrestres, né, manuais, equipamentos e sensores, aí falando com o pessoal da área de topografia, geologia, planejamento de mina, né? E aí essas demandas levavam muito tempo, exigia muito tempo em campo e depois muito tempo na sala trabalhando para poder produzir os relatórios, né? Então, a partir do momento que a gente iniciou a utilização de drones na segurança, outras áreas perceberam, né, os benefícios da utilização do drone e iniciaram aí, então, a solicitação, requisição de compra para a utilização de drones, né? E aí foi quando surgiu aí a ideia do drone. Eu vou deixar com a Thelma para ela falar um pouquinho aí sobre essa história, né, sobre como foi a implementação, o que nos provocou a realmente implementar a central de drones aí. Só uma imagem aí, só para vocês terem uma ideia, né? Então, se vocês olharem aqui, esse aqui é o nosso principal site, né, que é onde está nessa parte superior aí a área da barragem, né? Abaixo aí nós temos a cava norte, como eu disse, a cava central, a cava sul, né? E se vocês olharem aqui, esse perímetro 4.500 hectares de área, e se vocês olharem na parte superior em amarelo lá, esse é o município de Alto Horizonte, né? A parte da cidade, se vocês olharem, 300 hectares. Então, assim, por aí vocês têm uma noção, né, de tudo que a gente tem aqui de áreas para poder monitorar quando se fala de segurança patrimonial, inspeção de ronda, de cercas, perímetros, né? E isso proporciona tanto segurança para a minha equipe, né, acesso rápido a locais de difícil acesso. Então, o drone vai lá e faz isso para a gente, né? Então, a Thelma vai falar um pouco sobre isso aí, eu vou deixar para ela falar, né? Mas era para vocês terem uma ideia, né, da dimensão do que a gente tem aqui. Beleza? Thelma, fica à vontade. Obrigada, Ronivon. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho aí desse case nosso aqui com relação à central de drones, né? Como o Ronivon bem disse, né? Foi por uma necessidade que nós tivemos, né? E a segurança patrimonial iniciou aí com o uso de drones na área, e aí a gente foi avaliando e analisando as necessidades, e diante disso, né, nós implantamos aí a central de drones com alguns impactos que nós tivemos na área, né, e as outras áreas também, que o Ronivon já falou, né, nós temos aí áreas que hoje estão com a tecnologia e com drones, que é geologia, topografia, o pessoal também de meio ambiente, da barragem, né, então, assim, todas essas áreas aí hoje utilizam o drone, né, e a gente vendo que estava expandindo, né, esse uso de drones aqui dentro da empresa, e acabou que o pessoal ficou meio que perdido com que tipo de tecnologia usar, né? Eu preciso acelerar um pouquinho, né? Agilizar um pouco essa questão dos dados, ter uma assertividade, né? Quando o Ronivon fala que quanto tempo que as pessoas gastavam aí de forma manual, ir até a área, né, levantar os dados, depois chega, faz relatórios, demandava muitas pessoas,
né, para fazer todo esse processo, para que ele acontecesse, e a assertividade, às vezes, não acontecia nos dados, né, e com o uso da tecnologia, nós percebemos aí a assertividade nos dados, né, e a agilidade na entrega desses dados, né, isso ajudou muito aqui dentro da mineração. Então, com o intuito de auxiliar nessa questão também, né, da integração com a legislação, né, quando a gente iniciou aí todos os nossos cursos e estudos sobre a questão do uso do drone, a gente percebeu que existem, né, a gente normativas e que a gente precisaria seguir essas normas, né, com relação a seguro dos drones, a manutenção desses drones. Não é só você ir lá comprar o drone, achar que já sabe usar, mas como usar esses drones, né? E como eu já falei, nós temos aqui várias áreas, vários tipos de serviços, principalmente na área daqui que a gente está falando da topografia, né? Quais tecnologias a gente poderia estar usando aí para ajudar, tipo de software, né? Quais os equipamentos, né? Então, tudo isso vai girando, vai rodando e vai surgindo novas tecnologias. E a gente percebeu que nós estávamos um pouco perdidos com isso, não estávamos conseguindo acompanhar essas tecnologias, não estávamos conseguindo acompanhar as normas, e aí a gente chegou a um momento em que nós perdemos alguns drones por não ter operadores profissionais, né? E também com relação a seguros, e aí a gente resolveu aí, a diretoria nos cobrou, e aí? E agora? O que nós vamos fazer, né? Levantam ações. Aí de onde surgiu a ideia, vamos implementar uma central de drones, onde a gente consegue, né, fazer todo esse controle aí, né, das compras eficazes de drones, né, de tecnologia para cada tipo de área de serviços e para capacitar esses operadores. Então, hoje a nossa central, ela também é responsável pela capacitação dos nossos operadores. Hoje nós contamos com um número de mais de 20 operadores capacitados, tá? Então, eles operam aí esses drones nessas diversas áreas já faladas, né? E olhando aí para essa capacitação, né, dos nossos operadores nas dificuldades de inserir os dados no software correto, né, e também do uso da tecnologia de forma correta, para que esses dados saíssem dados precisos e como eles precisavam. Vendo tudo isso e acompanhando, né, todo esse processo, nós analisando, a gente chegou à conclusão que precisaria desenvolver esses operadores conforme a necessidade da área. E com isso foi onde nós encontramos aí a Visual Drones, onde a gente fez essa parceria, né, para poder estar desenvolvendo esses nossos operadores, né, com a apresentação de novas tecnologias que realmente, de fato, iria ajudar, né, em todo esse processamento de dados, né, nessas capturas de imagens, né, e fazer todo esse processo que o drone hoje ele auxilia muito aqui, né? Nós reduzimos número de pessoas, né? Nós conseguimos agilidade na entrega desses dados e também eficácia em toda a entrega dos dados, né? Nós temos os dados assertivos, né, e precisos. Surgiu uma emergência, rapidinho nós levantamos o drone e ali a gente consegue, né, estratificar todos esses dados e repassá-los aqui para a nossa diretoria. Então, a tecnologia ela veio mesmo nos ajudar e nos auxiliar bastante, e a gente sempre está antenado aí, né, as novas tecnologias, buscando tá inserido aí, né, nessas novas tecnologias dentro aqui da mineração. E a Visual ela tem nos ajudado nisso, né? Com apresentações dessas novas tecnologias. A gente está agora com a parceria aí, comprando uma nova tecnologia com eles aí, que daqui a pouco o Jonas vai falar para vocês. E falando também dessa questão dos treinamentos, a gente buscou um treinamento personalizado conforme a necessidade da nossa área, tá, pessoal? A gente tem essa parceria aí com a Visual, nós personalizamos
passamos para visual aquilo que nós precisávamos de fato aqui dentro da empresa, né, para agilizar todos os nossos processos e que esses processos, esses dados fossem dados eficazes aqui para nós. E aí foi onde a Visual entra com essa parte de treinamentos, né, específico para cada tipo de área, tá? E aí eu convido aí o Jonas, que vai falar um pouco, né, desse case aí, desses treinamentos e todo esse acompanhamento. Muito obrigado, Thelma, muito obrigado pela introdução, por tudo que você comentou aqui. É exatamente isso, né, pessoal? A gente implementou aí junto com a Lundin o uso dos drones lá na empresa, e aqui eu vou agora comentar tudo o que foi implementado, como foi implementado, os benefícios, os ganhos, o que eles tiveram aí de vantagens na utilização da tecnologia, tá? Então, o primeiro ponto, né, após ali a visualização da necessidade da implementação do uso dos drones, a gente tem a definição da tecnologia. Então, qual vai ser os equipamentos, quais serão os equipamentos, quais serão os softwares que serão utilizados. E aí, pensando numa mineradora, como o próprio Ronivon já comentou, uma das maiores mineradoras de cobre e ouro do Brasil, né, imagina o quão pesado é o ambiente em areia, em minério e tudo mais que fica ali no ambiente. Devido a toda essa robustez do ambiente, aí a gente escolheu lá o drone Matrice 300, né, Lundin escolheu o drone Matriz 300 devido à sua robustez, à sua resistência contra intempéries, IP55, o que torna ali um equipamento ideal para operar em condições de grandes intempéries, assim, né? Então, poeira, calor, ventos intensos, além da compatibilidade com diversos sensores, o que oferece uma alta confiabilidade, longas jornadas operacionais, o uso da câmera P1, que é uma das melhores câmeras hoje de fotogrametria existentes no mundo, né? Então ela é capaz ali de fazer mapeamentos em 2D, de fazer mapeamentos em 3D, o sensor LiDAR também para fazer a varredura laser com precisão e fazer as modelagens em 3D, as curvas de nível, a estação DRTK da própria DJI também, para tornar todos esses dados precisos centimetricamente, assim como toda a equipe de geologia, de topografia e tudo mais necessita, né, desses dados com extrema precisão. E como o drone não é somente utilizado para essa parte de mapeamentos da mina, também foi escolhido lá um drone compacto para fazer voos simples, voos pontuais ali de análises da mineradora, né? Então, iniciou aí com essa definição da tecnologia do hardware. Escolhido o hardware, a gente passa para a definição da tecnologia dos softwares. Então, aqui são os 3 principais softwares que hoje a Lundin Mining utiliza, que é o DJI Terra, um dos melhores softwares hoje para fazer processamento dos dados coletados em campo pelo drone da aerofotogrametria e gerar os arquivos digitais, como ortomosaico, modelo digital de superfície, modelo digital de terreno, os modelos em 3D texturizados, e enfim. E além do DJI Terra, a gente viu a necessidade de implementação do DJI Modify, um software relativamente recente da DJI, só que é um software ideal para fazer aí a edição e o refinamento dos dados LiDARs e dos dados fotogramétricos, fazendo ali a classificação da nuvem de pontos e também toda a edição da malha texturizada e a geração dos modelos digitais em 3D e dos modelos digitais de terreno necessários. E o Cyclone 3DR é um software da Leica, é um outro software que já é amplamente utilizado pela Lundin Mining, pela equipe de topografia e tudo mais, né? E eles já conseguem fazer diversas análises de histórico, análises comparativas, análises de escavação, análises de modelagem regulatória e entre outras coisas que eles conseguem fazer com o Cyclone 3DR. Então, a união do DJI Terra, Modify e o Cyclone foi muito bem sucedida. Eu já vou comentar até mais sobre isso.
Escolhido o equipamento e escolhido o software, a gente entra com a capacitação da equipe, né? Então, o processo todo envolve em ter profissionais capacitados para realizar aí toda a gestão operacional dos drones, a gestão operacional dos equipamentos, estar com os equipamentos prontos para o uso, disponível para todos os operadores no momento certo e ter toda essa implementação. E o desafio não era só ensinar o pessoal a voar de drone, não, está em treinar e capacitar profissionalmente 30 colaboradores lá da Lundin Mining, das áreas de topografia, de geologia, de arqueologia, de engenharia, segurança patrimonial e também do meio ambiente. E padronizar, definir os fluxos de operação, os fluxos de processamento e os fluxos de análise de dados e integrar todas essas informações com a rotina e o ciclo produtivo da mineradora. E aí, com isso, a gente fez a capacitação da equipe. E essa capacitação a gente vem comentando agora da implementação da solução. Então, escolhido, definido a tecnologia, definido o escopo que vai ser implementado, a gente iniciou a fase de implantação. A fase foi dividida ali em 3 etapas principais, né? E a primeira etapa envolveu a capacitação da equipe, treinando os 30 profissionais em 10 dias de duração. Esses 10 dias foi um diferencial para que todas as equipes de engenheiros e topógrafos e vigilantes, todos estivessem aptos a utilizar a tecnologia da melhor forma. E como cada um iria utilizar o drone mais ou menos para uma aplicação específica, a gente definiu e organizou as turmas em 3 grupos. O primeiro grupo sendo 20 profissionais dessas áreas de topografia, geologia e engenharia civil, que vão fazer todo o mapeamento e a digitalização da mina. O grupo 2 sendo engenheiros ambientais e engenheiros civis, que vão ficar focados ali na análise de vegetação e também nas áreas de preservação. E o grupo 3 sendo ali 5 vigilantes capacitados para operar o drone e apoiar em toda a rotina de segurança patrimonial, com foco no monitoramento aéreo, na vigilância das áreas críticas e entre outras demais demandas que o pessoal possa vir a ter. E aí, nessa capacitação, a gente definiu lá o conteúdo proposto para a equipe, né? Então, esse conteúdo inteiro envolveu também a definição para que eles estivessem aptos a criar e seguir com a central de drones dentro de todo o fluxo da Lundin Mining. E a gente definiu vários assuntos que foram passados durante esses 10 dias de capacitação para esses 30 profissionais. Então, a gente passou por toda a parte de operação de voos dos drones da linha Enterprise da DJI, a legislação vigente no Brasil, com a ANAC, a Anatel, IDC, o cadastro das aeronaves e também as solicitações de voo, que é de extrema importância, né? A especialização nos drones escolhidos, Matriz 300, 350, o mapeamento aéreo e a digitalização com os sensores LiDAR, toda a automação dos voos, o processamento dos dados no software DJI Terra e a classificação e a edição dos dados utilizando o software DJI Modify e fazer toda essa integração, desde a coleta dos dados, o processamento, a classificação e integrar todos esses dados com o software Cyclone 3DR, que já era conhecido e já era utilizado anteriormente pela equipe da Lundin Mining. Então, foi definido tudo isso. Passamos toda a parte do treinamento e tudo mais, a gente seguiu para a parte do planejamento e a padronização dos voos. E aí esse processo envolve ali a tecnologia dos drones e contar com toda a automação do voo para realizar o mapeamento aéreo da forma certa, utilizando o sensor P1, utilizando o sensor LiDAR para a coleta dos dados LiDAR e criar toda essa automação dos dados, com a padronização da altura dos voos e do GSD, a sobreposição das imagens que vão ser capturadas, a quantidade de dados que vão ser adquiridos, a otimização da aquisição dos dados LiDAR, visando, claro, garantir toda essa padronização e a qualidade nos resultados, garantindo uma rapidez, garantindo eficiência e a qualidade que a Lundin Mining precisa para que toda a equipe da todas as equipes da mineradora consigam analisar essas informações e também adquirir essas informações.
durante o processo, envolveu aqui a utilização do software DJI Terra, né, sendo aí esse um dos melhores softwares para fazer essa geração dos dados cartográficos, que era essencial e é essencial para a equipe da topografia, né? Então, para a dronização ali da criação da nuvem de pontos e dos modelos em 3D, para fazer cálculos de volume, para fazer áreas e perímetros, a malha texturizada em 3D para visualizar os detalhes dos taludes e das cavidades, gerar os ortomosaicos georreferenciados para fazer análises comparativas em 2D, gerar os modelos digitais de elevação do terreno, como MDS e MDT, para ter as representações digitais de relevo da superfície, as curvas de nível para comparação dos volumes extraídos e também o planejamento de novas escavações, e a utilização do DJI-Terra permitiu aí que a Lundin Mining, a equipe da Lundin Mining, fosse capaz de analisar detalhadamente cada aspecto da cava mapeada, como os taludes, os barrancos, os equipamentos que estão lá dentro da mina, infiltrações e muito mais. Só que somente o DJI Terra não era o suficiente. Foi aí que a gente utilizou também o DJI Modify. Mas olha aqui, só para a gente ver rapidinho aqui um exemplo da cava o processado no DJI Terra, né? A gente consegue ver aqui, ó, a altura, né, a distância, o tamanho de uma das cavas. Então aqui esse tamanho são 144 metros ali de taludes, né? Consegue ter essa informação de forma muito rápida no DJI Terra. A gente consegue também fazer medições de áreas ali no DJI Terra, né? Então aqui é um outro exemplo, a gente sabe que esse paredão todo ali, ele tem 24.800 mil metros quadrados. Um exemplo simples aqui, só de área, que o DJI Terra consegue, né, gerar, e também um cálculo de volume simples aqui, que o DJI Terra também já consegue gerar. Por exemplo, aqui, a gente sabe que essa área em vermelho que está mostrando aí na imagem agora para vocês, ela tem mais ou menos 694 mil metros cúbicos. Então, isso daqui são algumas das ferramentas que o DJI Terra permite a gente fazer análises após o processamento. Só que aí, como eu estava comentando, apenas o DJI Terra não era o suficiente. E aí, a própria DJI desenvolveu o DJI Modify e a Lundin Mining hoje utiliza também o DJI Modify, sendo um software necessário para fazer o melhoramento dos arquivos digitais gerados no DJI Terra. E aí, com isso, a equipe de topografia conseguir realizar a filtragem dos dados e gerar a nuvem de pontos, separando as classes dos objetos, como, por exemplo, separar o que é chão, o que é árvore, o que é carro, o que é água, o que é ruído na nuvem de pontos e todos os demais objetos. O DJI Modify é um software excelente para fazer esse tipo de filtragem. Além disso, possibilitar a geração, né, da malha texturizada em 3D, das curvas de nível e um MDT filtrado a partir da nuvem de pontos, gerando aí os arquivos com melhor qualidade. Aqui nesse vídeo de demonstração, vou passar ele aqui para a gente ter uma ideia, a gente consegue ver a nuvem de pontos abertas lá no software DJI Modify. Então, eu vou passar um pouquinho mais rapidinho, a gente consegue ver, ó, informações por cor, né? Então, o que está branco na imagem é o que é não chão. O que está marrom é o que é chão. A gente consegue configurar outras cores também de vegetação, do que é vegetação baixa, vegetação alta, água, estruturas que estejam lá no meio da mina, retroescavadeiras e entre outras coisas. Na imagem a gente consegue ver que tem alguns tratores, algumas retroescavadeiras lá na mina, e isso daqui prejudicaria os modelos digitais. Então, utilizando o DJI Modify, a gente consegue fazer essas filtragens, além de ter análises mais detalhadas ali da mina e conseguir fazer filtragens com uma melhor qualidade. Analisar a grade de pontos, analisar a malha texturizada em 3D para ter uma representação muito bem detalhada ali da mina, conseguir ver as curvas de níveis geradas a partir dessa malha classificada e filtrada ali do que é terreno e do que não é terreno, verificar também o nível e o perfilamento ali do terreno e com isso trazer análises um pouco mais detalhadas e umas informações mais específicas lá, já direto no próprio
ecossistema da própria DJI, sem depender de softwares terceiros para isso, sendo uma integração muito simples, muito fácil, muito completa, né, e didática de ser realizada. E o DJI Modify com o DJI Terra se mostram softwares excelentes para isso. Mas, como a Lundin precisa de análises mais detalhadas ainda, eles utilizam o software Cyclone 3DR, o que possui uma integração completa com o DJI Terra e com o DJI Modify. Então, esse software específico para mineração. E a gente conseguiu fazer a padronização e a integração dos dados gerados nos softwares da DJI com os softwares da Lundin Mine. E essa integração ela possibilita realizar todas as análises, todas as comparações necessárias e dessa forma otimizar o serviço de análise das cavas utilizando toda a capacidade de hardware das aeronaves da DJI e os softwares da DJI, padronizando todo esse ecossistema que hoje a DJI consegue entregar de uma forma perfeita. E com toda essa implementação de tecnologia lá na Lundin Mine, né, de capacitação da equipe, de capacitação dos softwares, de padronizações dos voos, da classificação da nuvem de pontos e integração com esses dados com os softwares que a Lundin Mine já utiliza, hoje em dia, a gente já tem ali os benefícios da ação. Pessoal, me passaram, eu só vou desabilitar aqui novamente. Alguém liberou aqui, o áudio está funcionando, né? Tá falhando um pouco, Jonas. Ah. Você está sem áudio, ou pelo menos eu não te escuto. Sei que foi um problema técnico meu aqui. Ah. Mas estava dando para te entender, estava picotando um pouco, mas estava dando para te entender. Tá vendo? Melhorou agora um pouquinho? Melhorou, melhorou. Boa, perfeito. Obrigado aí, pessoal. Então, né, tem esses benefícios da solução que foi implementado, né, depois da implementação aqui, né? Então, eu vou estar passando agora para vocês, ó. Então, vamos pensar o seguinte, né? Uma comparação rápida aqui com o método antigo que a Lundin Mine utilizava, né? Então, o serviço em campo foi otimizado em cerca de 80% do campo. E essa comparação a gente conseguiu aqui comparando em uma das cavas. Como o Ronivon comentou, né? Eles têm lá 4 cavas, utilizando aqui essa comparação em uma das cavas, né? Que tem 115 hectares. E eu fiz uma descrição aqui bem simples, bem modesta aqui também, para a gente ter uma ideia, né? Então, vamos imaginar aqui, ó, essa linha verde ali com 10 quilômetros de extensão, que é fazendo todo o percurso ali da mineradora, né? Então, antigamente eles utilizavam GPS terrestres para fazer a coleta das informações e LiDARs também terrestres para fazer a coleta das informações. Então, imagina você ter que andar pelo menos esses 10 quilômetros ali de área. E eu tenho esse outro vídeo aqui um pouquinho maior, só para a gente ter uma ideia da profundidade que tem essa cava. Antes eu mostrei para vocês ali 130, 140 metros mais ou menos, mas vamos se imaginar, dentro desse modelo em 3D aqui, ó, vamos nos imaginar lá embaixo da cava, né? Olha aqui essa imagem, a gente consegue ter bem essa noção. Imagina esse paredão na nossa frente, a gente tem que andar basicamente cada um desses taludes para estar coletando as informações. Gente, isso é muita coisa. Então, antes do uso dos drones, eles precisavam realizar ali o levantamento das pilhas a cada 30, 35 dias mais ou menos. Só que o tempo para fazer toda essa coleta era de mais ou menos 10 dias, precisando de um efetivo de pelo menos 4 colaboradores em campo, né? Isso daqui era muito dificultoso, né? Gerava muito tempo. As entregas mensais, raramente elas eram concluídas dentro do prazo. Porque imagina, se a cada 30 dias você precisa coletar esses dados, mas você gasta 10 para fazer o levantamento, quando você já está terminando, passa 2 semanas ali, você já está precisando voltar em campo. Então, isso atrapalha todo o fluxo dentro da mina. Os processos manuais e demorados, o monitoramento de desplacamento, que também muitas vezes não era realizado. E aí a gente vem com a implementação dos drones, né? Então, a comparação com o método antigo, agora utilizando os sensores da DJI, o LiDAR e o processamento digital,
Hoje, a atualização das pilhas é efetivamente feito a cada 15 dias, com tempo de apenas 2 dias, sendo um dia em campo e um dia em escritório. Então, de 10 dias, a gente baixou para 2 dias. De 30 a 35 dias, que antes eles precisavam fazer e raramente conseguiam fazer a cada 30 a 35 dias, hoje faz a cada 15 dias com certeza, né? E é realizado por apenas um colaborador. Idealmente eles fazem com 2, mas se precisar ser apenas um colaborador, uma única pessoa consegue ir lá em campo e adquirir esses dados e coletar as informações e gerar tudo mais que eles precisam, né? E a gente tem esses principais benefícios. Então, a periodicidade, gente, de quanto em quanto tempo, né? Melhoria de 57%, porque agora é garantido a cada 15 dias. Então, a entrega ela é feita 2 vezes por mês com uma qualidade muito superior. Redução de 80% no tempo em campo, de 10 dias para 2 dias. Otimização de 75% do efetivo, de 4 colaboradores para 1. E hoje, efetivamente, eles conseguem fazer monitoramento do talude e dos deslocamentos agora na íntegra rotina, né, integrada à rotina da mina, gerar as nuvens de pontos aéreos com melhor cobertura e visualização em 3D e fazer todo o monitoramento completo da mina. Isso aqui é uma vantagem de, como eu comentei antes, mais de 80% a gente poderia colocar aqui comparando com os métodos anteriores de coleta manual, andando no campo, coletando com GPS, coletando com LiDARs terrestres, né? Então, e ainda tem um outro benefício, que é a precisão e a eficiência. Antigamente, eles utilizavam esse sensor LiDAR terrestre, né, o faro VZ400i. Né? Eles geravam essas informações, eles têm as informações ainda comparadas ali com esse sensor. Só que utilizando o Matriz 300 com o sensor LiDAR, né, a precisão dos voos fica ali na casa de 3 centímetros das coordenadas geográficas. Isso é excelente para o que a equipe da Lundin Mining precisa. Tem até um entre aspas aqui que foi dito por um dos técnicos, um dos geólogos, topógrafos lá da mina. Né? O drone atende perfeitamente a qualidade da nuvem de pontos. Atende perfeitamente. A qualidade da nuvem de pontos aérea é excelente e a produtividade nem se compara. Isso aqui foi dito por eles mesmos, gente. Então, é algo que, assim, foi um ganho tão grande de eficiência, né? A precisão é mais do que o suficiente do que eles precisam hoje, né, para fazer toda a substituição aí da equipe terrestre e integrar tudo isso de forma aérea com a rotina da mineradora. Mais de 80% nos resultados operacionais e dados altamente consistentes para o controle dos volumes. Né? E aqui eu tenho todo esse impacto, né? O que foi impactado realmente, né? O impacto da solução em eficiência, em tempo e em custos, essas principais conquistas. Então, hoje, temos a padronização completa dos voos semanais na rotina e no mapeamento, mais de 80% de ganho operacional total, as entregas que são padronizadas agora a cada 15 dias, né? Só que se eles quiserem fazer a cada 2 dias, é possível, se for necessário, é possível fazer a cada 2 dias, porque, como eu comentei antes, são 2 dias para a coleta das informações, né? Um dia para coleta e um dia de processamento. Temos toda a capacitação técnica e operacional dos 30 colaboradores de diferentes áreas hoje, utilizando os drones para gerar informações, dados geoespaciais precisos e comparáveis, garantindo precisão rápida e assertiva, toda a integração entre os setores de topografia, geologia e uma redução drástica de tempo e equipe e também dos custos. Né? E além disso, o principal aqui, né, resultado alcançado, podemos colocar dessa forma, que é a central de drones. Eu tenho uma comparação muito interessante que eu gosto de fazer, acabei não comentando antes, mas eu sou da área de TI, pessoal, sou formado em sistema da informação, e eu sei que há 30 anos atrás, grandes corporações iniciaram a criação dos setores de tecnologia da informação dentro dos seus fluxos internos, o que revolucionou lá diversos setores, porque eles viram a necessidade de ter o setor de TI integrado ao fluxo das empresas. Hoje em dia, a gente vive um momento muito semelhante. Né? As empresas passaram a reconhecer a importância de estruturar uma central de drones integrados às suas rotinas operacionais. E a Lundin Mining, hoje, com a ajuda da drone visual, ela se destaca como sendo uma empresa
pioneira na criação da central interna de drones, sendo responsável pela administração do controle dos equipamentos, a gestão das solicitações de voo, o armazenamento e análise dos dados, a avaliação e aquisição dos dados de novas tecnologias, a manutenção preventiva e o controle dos ativos e toda a padronização de todo o fluxo de trabalho com os drones lá na mineradora. Então, a central de drones, ela é a pontinha ali, né, de toda a tecnologia que hoje o Lundin Mining implementou e está implementando e está melhorando cada vez mais. E isso a gente está falando da Lundin Mining, mas é algo que vai acontecer em diversas empresas, porque hoje a Lundin tem alguns drones, outras empresas têm 1, 2, 3, 5 drones. Daqui a poucos anos, essas empresas vão ter 10, 20, 30, 50, 100 drones, vários operadores, várias informações, vários mapeamentos sendo necessários. E a central de drones, o setor de drones, uma área específica para cuidar e administrar todo os drones, as equipes e os dados que vão estar sendo gerados é de extrema necessidade, né? E aí, com essa implementação, a gente vê os próximos passos para ser implementado lá pela Lundin Mining, né? Então, a gente vê, né, esses novos pensamentos acontecendo para implementar esses novos, os próximos passos da tecnologia. Então, a gente vê a implantação do drone DJI Dock, padronizando os voos 100% automatizados, com operação remota e coleta contínua, novos sensores LiDARs, como o DJI Zenmuse L3, para melhorar mais ainda no tempo e na qualidade dos dados gerados, a integração com as câmeras térmicas para as equipes de vigilância patrimonial, ter informações em tempo real, conectado ao sistema de CFTV, com a expansão das aplicações em novos fluxos de engenharia, meio ambiente, segurança, ter toda a gestão dessas informações centralizadas via software Flight Hub 2 da própria DJI, onde é possível a gente fazer o controle de frotas, ter dashboards, ter análise do desempenho, tudo isso em nuvem, com o suporte contínuo aqui da Drone Visual e a parceria da DJI Enterprise. Com certeza a Lundin Mining, a mineradora, está entrando em uma nova fase de automação inteligente e análise avançada desses dados. Para quem não conhece essas novas tecnologias, vou passar aqui rapidinho. A DJI Dock, hoje, ela já está na sua terceira versão. A Dock 1 ela foi lançada em 2023, a Dock 2 foi lançada em 2024 e a Dock 3 em fevereiro de 2025. E a plataforma Dock, a finalidade dela é a gente ter as operações 100% automatizadas. Hoje em dia, o método tradicional, você tem os riscos nas operações e você tem um mínimo de intervenção humana. Os drones voam automaticamente, mas você precisa ter pessoas levando o equipamento até os locais para dar start nas operações. Utilizando a plataforma Dock da DJI, né, tudo isso fica automatizado. A Dock fica instalado em um local e o drone decola sozinho, adquire os dados necessários, volta para a plataforma e se carrega. E os dados adquiridos são todos enviados para a plataforma online, onde vão ser processados para gerar as informações. E ninguém precisou ir até o local para coletar as informações. Com isso, a DJI Dock pode ser utilizada em inúmeras funções, né? Segurança, mapeamento de áreas, topografia, engenharia, mineração, agricultura, obras, inspeções de subestações, placas solares, dutos, linhas de energia, indústria e muito mais. Pessoal, eu não vou entrar aqui no detalhe sobre a DJI Dock. A gente deixou aqui esse QR Code, quem puder ler aí agora esse QR Code, a gente fez um webinar recente sobre a plataforma Dock 3, né, a terceira versão da Dock, tá? Quem não conseguir ler esse QR Code agora, depois pode entrar em contato com a gente aqui da Drone Visual, que a gente manda esses links, manda as informações também para vocês estudarem mais sobre a plataforma Dock, né? Mas a Dock é isso, essa plataforma 100% autônoma. E os drones que se integram na plataforma Dock
Hoje na Dock 3 é a série Matriz 4, onde tem ali duas versões. Uma versão com câmera térmica mais focada em inspeção e monitoramento patrimonial, de segurança e tudo mais, e o Matriz 4 sem a câmera térmica, mais voltado para um mapeamento topográfico, uma geração de informações topográficas, uma inspeção diurna, né, sem a utilização das imagens térmicas. E o software Flight Hub, que é um software de gerenciamento de missões, é um software de gerenciamento de drones e também transmissão de imagens para a CFTV, sendo uma plataforma totalmente da DJI integrada com todo o gerenciamento das operações dos drones baseada em nuvem, capaz de planejar voos automáticos, transmitir as imagens para a CFTV, supervisionar a frota, gerenciar os dados a partir todo de um ambiente seguro, automatizando os voos, gerenciando os dados, gerenciando os drones e tudo mais. Eu não vou entrar aqui também tanto no detalhe sobre o software Flight Hub 2. Aqui a gente tem um outro QR Code sobre um webinar que a gente fez do Flight Hub 2. Quem puder já ler aqui esse QR Code, né, vai acessar esse nosso webinar e vai ter acesso aí a mais de uma hora aí de conteúdo só falando sobre o software Flight Hub 2 e todas as funções que ele tem ali disponível. Mas o Flight Hub 2 com a plataforma Dock e tudo mais integrado lá com a otimização da Lundin Mining, né, a gente consegue ter esses dados 100% automatizados e 100% de forma remota, eliminando a necessidade de deslocamento até a cava para preparar o drone antes de cada missão. E aqui eu tenho alguns parâmetros. Com a dock instalada e fixa em cada uma das cavas, o tempo de coleta de voo é de 46 minutos. O drone vai coletar mais ou menos 2.500 imagens com GSD, né, uma resolução de 2 centímetros por pixel. E todos esses dados vão ser capturados automaticamente todo dia, a cada hora, sempre que for necessário, sem precisar ir ninguém até o local para capturar esses dados. E, além disso, tem automação no processamento utilizando o software Flight Hub 2, porque após a plataforma Dock coletar os dados, né, todos esses dados são enviados para a plataforma Flight Hub e processados todos na nuvem de forma autônoma. E aí gerar os modelos em 2D, os modelos em 3D, as nuvens de pontos, comparar volumes, fazer medições, gerar relatórios, tudo de forma integrada, sem a necessidade de intervenção humana, tendo o upload e o processamento em nuvem, a comparação entre as missões, gerar esses mapas e tudo ficando armazenado de forma segura, com acesso remoto, todos que tiverem acesso às informações e tendo ali, né, essa automação completa das informações. O voo termina, o processamento começa e os resultados são gerados, tudo de forma automática. Então, isso entra como sendo um dos futuros, né, dos próximos passos. É possível você ter análises temporais com uma linha do tempo, auxiliando no gerenciamento das imagens e no acompanhamento dos projetos. Então, isso aqui o Flight Hub consegue fazer. A gente consegue gerar relatórios otimizados de cálculo de volume, de área, de perímetro, de inclinação e já arquivos em PDF sobre esses dados que vão ser gerados e ainda comparar esses dados com dados anteriores, né? Comparar essas informações com dados anteriores que foram gerados e com isso você conseguir fazer um acompanhamento muito mais assertivo das informações que vão estar sendo geradas, né? E além da plataforma Dock, a gente prevê, né, a implantação aí, quem sabe, de um Matriz 400, sendo um drone excelente, projetado para desenvolvimento, para excelência e para versatilidade, sendo um drone recém-lançado pela própria DJI e sendo hoje um dos melhores drones robustos, com qualidade, com precisão e tudo mais, né, para coleta de informações. Aqui eu tenho algumas especificações desse drone, mas novamente, pessoal, não vou entrar no detalhe aqui das especificações detalhadas do Matriz 400. A gente tem um outro QR Code aqui também que vai direcionar você
vocês para um webinar que a gente da Drone Visual fez aqui sobre o Matriz 400, com mais de 1 hora também comentando todos os benefícios desse drone que é recém-lançado pela DJI. Mas entre essas principais especificações, a gente tem quase 1 hora de voo, 49 quilômetros de distância aí que ele consegue alcançar, é resistente à água com IP55, tem LiDAR, tem radar e sensor binocular de anticolisão, vai a 90 quilômetros por hora, resiste a 55 quilômetros por hora de vento, tem as suas câmeras intercambiáveis, 45 minutos para carregar, leva 6 quilos de peso, pode ser integrado com sistemas RTK para extrema precisão e um rádio controle de excelente qualidade, né? Comentando agora sobre a plataforma Matriz 400 com o novo sensor LiDAR L3 da DJI, que é um ganho de tecnologia incrível que a DJI lançou há pouco tempo, né? E conseguindo coletar aí até 1.200.000 pontos por segundo, tendo 16 retornos de captura, conseguir fazer a identificação de alvos a 950 metros de distância, também com grau de proteção IP55, vários modos de escaneamento, com uma eficiência de captura de 100 quilômetros quadrados em um único dia. Tudo capturado pelo Matriz 400 com as Zenmuse L3 e processados no software DJI Terra, que é um software que já acompanha a Zenmuse L3, mas além do sensor LiDAR, a gente tem também uma câmera dupla, 2 câmeras que ficam posicionadas nesse drone, câmera visual padrão, com sensor 4/3, resolução de nada mais nada menos de 100 megapixels, obturador mecânico, tecnologia Time Sync, captura de imagens a cada meio segundo, né? E um pixel, um tamanho de pixel de 3 microns, né? Só como comparação aqui, a gente tem alguns exemplos de dados que o sensor LiDAR consegue gerar, né, de informações que o sensor LiDAR consegue gerar. Então, nuvem de pontos com altitude e nível do mar, nuvem de pontos sem vegetação, malha em 3D, curva de nível, digitalização de linha de energia e diversos outros ativos com extrema qualidade e eficiência. E aí, comparando em uma área da própria Lundin Mining, né, comparando a produtividade dos dois sensores, o Zenmuse L2 e a Zenmuse L3, as duas câmeras LiDAR, as principais câmeras LiDAR hoje da DJI, a gente pode observar um ganho excepcional de produtividade na mesma área. Então, nessa área aqui, ó, o tempo de voo é a área de 1 quilômetro quadrado mais ou menos, e o tempo de voo é de 1 hora e 16 minutos, com um GSD de 1 centímetro, usando o Zenmuse L3. Quando a gente avança e compara com a Zenmuse L3 na mesma área, a gente reduz o tempo de coleta para 25 minutos. Então, de 1 hora e 16 para 25 minutos, com a mesma qualidade de GSD, com a mesma sobreposição lateral e longitudinal, na mesma área, apenas mudando o sensor. Isso daqui é um ganho excepcional de coleta de informações. E além disso, a gente tem Opa, acho que eu dei uma travadinha aqui. Acho que eu voltei. Para mim, eu tinha travado aqui um pouquinho. Você tinha dado uma travada, voltou já, Jonas. Voltou já. Pode continuar. Voltou, né? Boa. Obrigado, Caio. Então, a gente tem esse alcance da Zenmuse L3 de 950 metros. Isso daqui é um ganho muito grande, porque se a gente for pensar na própria cava da Lundin Mining que eu estava mostrando antes, que tem 140 metros de profundidade, em câmeras anteriores, na Zenmuse L3, o drone precisava acompanhar o terreno, então ele precisava descer a cava, subir a cava e ficar fazendo esse subir e descer para conseguir coletar as informações. Quando a gente vem para o Zenmuse L3, a cava pode ter até 950 metros de profundidade. O drone ele vai voar lá de cima e o sensor vai mandar laser a 950 metros de distância. Então, nesse caso da Lund, de 140 metros de profundidade, o drone vai estar voando lá de cima e o sensor vai estar coletando
toda a cava até lá embaixo, capturando todas as informações com extrema rapidez, com extrema qualidade, da forma que vocês estão vendo aqui nesse vídeo que está passando aqui na tela. Esse aqui é um exemplo, né, coletado pela própria DJI, né, lá na China, um teste realizado pela DJI na China, e a gente consegue ver que o drone está voando a mais de 500 metros de altura e o sensor LiDAR está pegando a profundidade, a cava lá no fundo. Então, isso daqui gera um ganho muito grande de dados que são gerados, de produção, né, de qualidade em campo, de eficiência e tudo mais, com 100 megapixels de qualidade, com mais de 1 milhão de pontos coletados por segundo. Então, a Zenmuse L3 é um passo para o futuro, vamos colocar dessa forma, seguindo no sensor LiDAR, né, nos sensores LiDAR desenvolvidos para drones. Né? Então, Matrice 400 com a Zenmuse L3 é um ganho de eficiência enorme. Tá? Acho que basicamente é isso. Né? Vim aqui para o meu último slide, passei um pouquinho aqui do meu tempo, mas é isso, pessoal. Abro agora aqui um pouco do nosso tempo para tirar algumas dúvidas, para passar algumas respostas aqui para vocês desse sistema que foi aqui implementado, que foi colocado lá na Lundin Mining. Então, se alguém tiver alguma dúvida aí agora... Jonas e Caio, da minha equipe, um membro da minha equipe, me mandou mensagem que acessou, mas ele não está conseguindo mandar mensagem no chat. Eles estão exclusivamente como ouvintes, não estão conseguindo escrever no chat. Talvez mais pessoas estejam nessa mesma situação. Então, faz o seguinte, eu vou colocar aqui o meu e-mail, o e-mail do Jonas, para se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já estão vendo aí o e-mail, né? Pode até usar o da Drone Visual mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem contactar diretamente eles. Perfeito, pode mandar aqui nesse e-mail. A gente tem esse QR Code aqui também que está na tela, que manda diretamente para o nosso site. No nosso site você vai conseguir também todos os contatos aqui da gente para entrar aí, tirar dúvidas e enfim. Tá? Não sei se você consegue ver as mensagens aí, Caio. Também, para o pessoal dos meus convidados aí que tiverem o meu e-mail, meu WhatsApp, se quiser mandar no WhatsApp aqui, eu já leio aqui e o Jonas aí, mas o Caio já responde aí. Vem ficar à vontade também. Aqui não tem nenhuma mensagem. Aparentemente a pessoa não deve estar conseguindo mandar a mensagem mesmo. Lembrando, gente, que esse vídeo vai ficar, essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube da DJI Academy, beleza? Então vocês podem consultar isso depois, comentar lá também, que a gente vai estar olhando também, monitorando. Exatamente. Bem, então, para a gente não se estender muito, né, Jonas? Para a gente não se estender muito, a gente acho que a gente pode encerrar por aqui, a menos que vocês queiram falar mais alguma coisa, dar mais alguma informação. Acho que eu queria comentar que o Jonas falou sobre a L3, que ela estava mapeando mais área em menos tempo, né? Muito disso é porque o drone consegue voar mais alto, porque ele tem uma câmera com resolução melhor, além de ter alcance maior do laser, né? Então a questão da 100 megapixels que o Jonas mencionou é muito importante para a gente manter uma alta resolução mesmo voando alto, né? Perfeito. Obrigado pelo adendo, Caio. Ronivon, Thelma, não sei se o Alexandre está aqui ainda. Não sei se a Verônica vai querer dar um tchau aqui para o pessoal também. Acredito que não. Verônica Zou, muito obrigado, Verônica. Eu queria agradecer, né, a parceria aí com a Drone Visual. Nós implementamos, né, a central de drones aqui na empresa. Foi um ganho extraordinário. Depois da implementação, né, eu tive uma conversa recente com a Thelma, a gente estava comentando exatamente sobre isso, né? Quando a central ela traz essa vantagem para a empresa, por exemplo, se não houvesse essa centralização, né, de repente cada área compraria um drone, né, aí vem na cabeça dele o drone que ele quer, o jeito que ele vai usar, e aí de repente ele não está usando a melhor tecnologia, usando a tecnologia da melhor maneira, o drone adequado. Nós tivemos um caso aqui, por exemplo, que a gente identificou com a área
a equipe de elétrica estava usando um drone que não era o ideal para inspeção de linhas de transmissão. Então, depois disso, a gente buscou e recebemos essas consultas, né, buscamos a orientação para que ele coloque no orçamento dele, no CAPEX dele para o próximo ano, o drone mais adequado, mais seguro. Então, assim, a central de drone foi algo que realmente nos ajudou muito. Né? Nós, depois da implementação da central, nós tivemos a queda de um drone por um problema do equipamento e a gente conseguiu, junto à seguradora, ressarcir isso. Por quê? Porque todos os protocolos, todas as normas que precisavam ser seguidas, a gente cumpriu. Né? E antes da central, infelizmente, nós também tivemos uma queda de um drone, que a bateria estourou e caiu, né? E o vigilante ele tinha feito o plano de voo para um drone, mas eram 2 drones similares. Ele, infelizmente, acabou pegando o segundo drone que não estava no plano de voo, né? E aí nós perdemos aí o seguro. Então, assim, são detalhes que a gente precisa, né, entender que a central de drone faz para poder ajudar isso, garantir que o plano de voo foi feito corretamente, né? A Thelma recebe todos os planos de voo aqui para validar, então ela observa, olha, você colocou aqui que a altura máxima sua é 20 metros, está certo isso? É isso mesmo? Ah, não, desculpa, errei aqui, olha, você colocou uma área muito pequena, eu sei que você não vai voar só isso. E, então a gente faz esse filtro para quê? Para que evite, né, num futuro sinistro, aí, por exemplo, de um drone, você ressarcir junto à seguradora, né? E eu digo que, eu costumo dizer o seguinte, pessoal, o drone, se acontecer, né, de o drone cair, ele cair é o menor dos problemas. O problema é aonde ele vai cair. Sobre o quê? Sobre uma pessoa, né, sobre um equipamento. Então, isso tudo, né, é o que a gente fala muito nas reuniões, que a gente conversa, da responsabilidade que o operador tem, né, civil, criminalmente falando, aí da utilização do drone, porque o drone não é um brinquedo. A primeira coisa que a gente precisa falar, o drone não é um brinquedo. Ele é uma ferramenta de trabalho. Então, assim, isso trouxe um ganho muito grande, né? E vocês aí nos ajudando, nos orientando, e eu já falei isso pro Jonas, Jonas, você pode ter certeza, cara, qualquer dúvida que eu tiver, vou correr, pedir socorro, porque a gente não está imerso, né, 24 horas nesse universo que vocês estão. Então, assim, é importante para quem está ouvindo e gostaria de criar, acha interessante criar uma central de drone, nós recomendamos, né, e aí tem aí a equipe da Drone Visual que pode ajudar vocês nisso aí, beleza? Beleza. Obrigado, Ronivon, pelas palavras. E é isso, pessoal. Vocês viram aí alguns incidentes que aconteceram na própria Lund antes da central de drones, né? Então, vocês veem a importância dessa implementação, né, que está acontecendo aí na Lund, e isso é algo que vai começar a ser desenvolvido aí, com certeza, em outras empresas, né? Então, esse é o futuro aí da tecnologia. Beleza, pessoal? Gostaria de agradecer a palavra de todos, principalmente aí o Caio da Intelbras, o pessoal parceiro da Lund, Thelma e Ronivon, e ao nosso técnico aí pela bela apresentação. Obrigado a todos. Obrigado. Pessoal, obrigada Vamos também encerrar pela aqui. oportunidade. Obrigado, tá? Valeu. Thelma. Thank you very much. Eu encerrei o temporizador. Exatamente como é que a gente... E agora? É isso. Valeu, gente. Valeu, Vou sair pessoal. aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.